Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Algumas características do milênio. O milênio é uma realidade bíblica, realidade por causa da palavra de Deus. Ainda não aconteceu, mas nós cremos porque é dito, detalhado na Bíblia e garantido pelo Senhor que vai realizar. Em princípio, no estudo das dispensações, que é feito com muita clareza pelo Dr. Scofield, ele separa as dispensações do mundo como que o mundo tendo 6.000 anos. Os últimos 2.000 anos são anos do cristianismo e o 7º milênio será o milênio de paz e justiça na terra, em que Jesus reinará para mostrar ao homem o que é o projeto de Deus e como é que se governa. Em todas as dispensações anteriores, que totalizariam 6.000 anos, Deus deu muita liberdade ao ser humano, tratou o ser humano de várias maneiras, na antiga aliança, na nova aliança. Mas no milênio vai ser muito diferente. O Salmo 2 diz que Jesus vai administrar, reger, governar o mundo com cetro de ferro. Ele será rei e sacerdote. Como rei, ele vai dominar e governar com cetro de ferro. Não será um ambiente muito ruim, porque as pessoas estarão proibidas de pecar, mas elas também não terão muita incitação ao pecado, porque o diabo vai estar preso por 1000 anos. Então as pessoas só vão pecar mesmo se elas quiserem mesmo, e não haverá incitação ao pecado, não haverá aquela tendência forte, a inclinação ao pecado, a concupiscência do pecado. Isso vai ser muito abrandado. O mundo não terá também muitos motivos para pecados, de forma que pecar será algo raro no milênio. As pessoas terão condições de se desenvolverem, crescerem, e as pessoas do mundo naturais se multiplicarem, constituírem famílias. As pessoas terão liberdade, capacidade, condições para plantarem, para viverem bem, cuidarem de animais. Os animais selvagens serão amigáveis ao ser humano, por causa de Jesus reinando na terra. E os cristãos fiéis a Deus em todas as eras serão arrebatados ou ressuscitados com Jesus e voltarão com ele após as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo no céu, durante a grande tribulação na terra. Os salvos estarão com Jesus e voltarão com ele para reinarem com ele os 1000 anos aqui na terra. Esse milênio precisa ser falado, ele é muito mencionado na Bíblia, precisa ser falado porque é uma época que traz esperança para nós. Hoje o mundo vai de mal a pior e está prestes a ser totalmente entregue nas mãos de Satanás. Quando agora, no arrebatamento que vai acontecer a qualquer momento, pode ser hoje, agora, daqui a pouco tempo, não vai demorar, a igreja será retirada, o Espírito Santo será retirado e o mundo será entregue nas mãos de Satanás. Como o diabo é espírito, ele não vai estar aqui diretamente, ele terá um preposto, ele vai incorporar num homem chamado o Anticristo. O nome dele não vai ser Anticristo, evidentemente, mas ele vai se dizer o tal, o Cristo, o bom aqui na terra. E durante a grande tribulação, que Deus vai fazer abreviar por 7 anos, sendo que a primeira parte será de relativa paz, porque o Anticristo com o diabo tentarão
colocar paz no mundo 3 anos e meio, mas depois eles não vão conseguir, o mundo vai virar uma polvorosa, vai ser uma guerra contínua, vai ser terrível, a segunda parte da grande tribulação. E então virá o fim na batalha do Armagedon, quando Jesus voltar, e nós viremos com ele e todos os exércitos dos céus. Ele vai estabelecer um milênio aqui na terra, um reinado com sede em Jerusalém, onde estará o templo e o trono dele aqui na terra. Jesus pessoalmente estará aqui, sediado em Jerusalém, de onde ele governará o mundo. E os judeus serão sacerdotes com ele, sacerdotes em favor das nações. Mas nós estaremos com Jesus como que administrando com ele, reinando sobre as nações. Não haverá muito desenvolvimento tecnológico complicando a vida das pessoas. A vida será muito simples, em contato com a natureza. Os homens viverão da agricultura e da criação de gado, os animais selvagens estarão em paz com o ser humano. Será uma época de paz aqui na terra, porque haverá justiça da parte do Senhor através de Jesus e dos seus prepostos, nós que estaremos com ele no mundo todo. Então será uma época muito interessante. Algumas características. O livro de Ezequiel, a partir do capítulo 40, trata dessa época do milênio, em que vai ser construído um outro templo para durar os 1000 anos. Esse templo será segundo a planta detalhada pelo profeta Ezequiel, que vai ser um pouco diferente da planta do templo de Salomão. Esse templo será diferente, mas será um templo parecido, com átrios para as pessoas ficarem e com locais reservados, as salas interiores, onde só os sacerdotes entrarão. O Senhor diz que ele vai tomar alguns dentre os gentios para serem sacerdotes também. Ele diz isso lá em Isaías 66. Mas basicamente serão os próprios israelitas que serão sacerdotes. E a população do mundo todo terá que ir dar culto a Deus. É interessante isto. É o que o Senhor nos diz no final de Isaías, no capítulo 66. Eu vou ler em Isaías 66 algumas passagens interessantes. Trarão todos dentre as nações, trarão os vossos irmãos israelitas por oferta ao Senhor, sobre cavalos, liteiras, mulas, dromedários. Interessante, não são carros, nem aviões, nem helicópteros, nem navios, serão animais de transporte terrestre, e trarão a Jerusalém ao Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Ou seja, virão pessoas do mundo inteiro, usando os israelitas como sacerdotes, trarão a Jerusalém, ao templo do Senhor, suas ofertas para entregarem ao Senhor. E ele diz no versículo 21, também deles eu tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova até a outra, de um sábado até ao outro, ou seja, de mês em mês, de semana em semana, virá toda a carne, quer dizer, todas as pessoas do mundo, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então haverá culto a Deus segundo a lei de Moisés, que estará em vigor novamente. Assim termina o Antigo Testamento em Malaquias. Lembrai-vos da lei de Moisés. Ela não passou e nem passará.
hoje ela é cumprida por Jesus no nosso lugar, na era da graça. Mas no milênio não será a época da graça. A lei estará em vigor novamente, só que ela será facilitada de se cumprir, porque o diabo estará preso. Então as pessoas poderão cumprir a lei. E o Senhor diz que se não cumprirem algum requisito da lei, não virá chuva. O castigo será imediato sobre aqueles que desobedecerem à lei. Agora, no capítulo 46 de Ezequiel, nós temos alguns detalhes interessantes. No templo, os átrios, os pátios do templo serão como eram anteriormente. Pátio interno só para homens, sacerdotes, os sacrifícios, mas haverá o pátio exterior, onde todas as pessoas do mundo poderão ir. Então, o anjo que revelou o texto ao Ezequiel diz, ele me disse, esse é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde cozerão a oferta de manjares. Interessante. Oferta de manjares, alimentos oferecidos a Deus, inclusive por ofertas pacíficas, para que o povo comesse também. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar aos 4 cantos do átrio, e eis que em cada canto daquele átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio havia átrios pequenos, menores, de 40 côvados de comprimento e 30 de largura. Estes 4 cantos tinham a mesma dimensão. E havia um muro ao redor desses átrios, ao redor dos 4, e havia lugares para cozer ao pé dos muros ao redor. E me disse, são estas as cozinhas, onde os ministros do templo cozerão o sacrifício do povo. Interessante, o povo irá ao templo e todos levarão ofertas, animais que serão oferecidos ao Senhor pela culpa, pelo pecado, o holocausto, mas levarão animais para eles comerem também lá. E os sacerdotes nesses átrios serão assim quadrados, cercados por muros. Nos cantos do átrio maior, aqueles cantos serão como que cozinhas para fazer fogo ali no chão, para assar o sacrifício de cada pessoa, para o churrasco de cada pessoa que vai comer quando for ao templo do Senhor levar o seu sacrifício. Alguém pode pensar, mas como a população do mundo inteiro vai caber lá? Não tem problema, a população não será mais de bilhões de habitantes. O mundo será dizimado na grande tribulação, sobrarão poucos. A Bíblia diz que os homens serão raros como ouro de Ofir. Ou seja, a expressão para dizer que a população será muito pequena no milênio. Não será tanta gente assim. Eles terão liberdade, muito espaço, e quando forem ao templo não serão multidões assim tão grandes, e poderão com toda tranquilidade dar o seu culto a Deus, levar o seu sacrifício e comerem ali também. Então, muitas coisas interessantes acontecerão nesse milênio. O capítulo 47 de Ezequiel trata da corrente das águas purificadoras. Nascerá uma grande nascente debaixo do trono do Senhor Jesus ali no templo, e aquelas águas descerão para o Mar Morto, que tornarão saudáveis as águas do Mar Morto. Tudo viverá por onde passe esse rio. Isto é literal. No milênio. Hoje, esta passagem tem sido muito utilizada para pregações com relação ao Espírito Santo. Esses pregadores tomam aquela passagem de João 7, que Jesus disse, aquele que crê em mim vai ser como um rio, vai nascer dele, o Espírito Santo vai ser assim. Então, esses pregadores tomam figuradamente.
o capítulo 47, a fonte das águas purificadoras, nesse sentido de aplicação do Espírito Santo agindo no nosso meio. Não está errado e Deus pode usar isso também, mas o texto é literal para aquele rio que vai nascer debaixo do trono de Jesus em Jerusalém, e as águas vão correr para o Mar Morto, porque a topografia vai mudar totalmente. Hoje isso é impossível. Tem um Monte das Oliveiras na frente, mas o Monte das Oliveiras vai ser rachado e o Senhor vai tornar possível isto acontecer. Então o milênio terá muitas surpresas, novidades. Os israelitas habitarão lá na sua terra, terão os seus limites. Deus vai estabelecer limites e regras para tudo, mas será uma convivência pacífica, mansa, tranquila. Os animais em acordo com os seres humanos, será algo assim muito interessante. O mundo terá um verdadeiro progresso na direção da natureza, uma vida natural, nada de sofisticação, 5G, não vai existir carro, avião, nada disto, vai ser uma vida muito junto à natureza. Portanto, vá treinando para você viver na natureza no milênio, amando a natureza que Deus criou hoje, mesmo que essa natureza esteja destinada para o fogo, mas como é bonito a gente cultivar flores, a gente olhar o verde, as plantas crescerem. Vamos treinando desde já, porque o milênio será assim.